Olá, meninas, a paz do Senhor, que venhamos ter um dia abençoado, vamos nos revestir da palavra, nos encher da palavra, porque enquanto eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e para ler o livro de Romanos com vocês, o Senhor colocou muito no meu coração de que nós somos vasos. Um vaso carrega alguma coisa dentro, ele carrega algo que está lá dentro. E aí eu te pergunto, o que está dentro de você hoje? Você consegue perceber o que você tem carregado dentro de você? Então hoje nós vamos orar para que nós venhamos ser cheias da palavra do Senhor, que nós venhamos ter pureza, porque a palavra do Senhor diz que os puros verão a Deus, os puros de coração verão a Deus. Então a gente precisa ter pureza no nosso coração para a gente poder ver Deus. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Pai, por esta rica oportunidade de estarmos unidas aqui mais um dia. Senhor, cada mulher que estiver assistindo esse vídeo, abençoa a vida dela e que transforme, Senhor, isso que ela está carregando dentro dela, tira todo o lixo e coloca, meu Deus, um líquido novo. Coloca, Senhor, algo novo dentro dela. Coloca, Senhor, pureza, santidade, amor, perdão, tudo aquilo que vem do alto, Pai. Senhor, eu apresento este momento aqui a Ti, Senhor. Então usa meus lábios, usa a minha vida, porque eu também sou um vaso em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãs, vamos ler o capítulo 4, que diz assim: Abraão foi justificado pela fé. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Por isso que diz as Escrituras, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Quando Paulo diz assim, ó, isso lhe foi atribuído, aí eu fiquei pensando, né? Qual era o verdadeiro significado dessa palavra atribuído? No grego se chama logizomai, que quer dizer, que significa no grego colocar na conta de alguém. Por exemplo, ele está falando aqui de trabalho, a gente já falou de trabalho ontem. Quando você trabalha, quando eu trabalho, o nosso salário é merecido. Você merece o seu salário, você trabalhou por isso. Então você não está ali querendo algo que não é seu por direito. Só que a gente, diante de Deus, quando a gente crê, Deus não espera que a gente trabalhe para pagar a conta do nosso pecado. Ele simplesmente coloca na nossa conta a justiça de Deus, a justiça por meio do sacrifício de Jesus. Então, eu até coloquei aqui uma explicaçãozinha para ficar mais fácil de entender. Diante de Deus, ninguém consegue trabalhar o suficiente para pagar a conta do pecado. Se tentarmos ser aceitos pelas nossas obras, estaríamos tentando colocar Deus como nosso devedor, o que é impossível. Então, todas as vezes que a gente tenta se esforçar muito, ai Deus, não quero mais errar, Deus, não quero mais pecar, tá certo, a gente tem que viver uma vida santa, reta diante de Deus. Mas vocês concordam que a gente vai viver como pecadores aqui? A gente só consegue transformar de fato o nosso coração e as nossas atitudes quando a gente entende que a gente não consegue fazer nada sem Jesus. Jesus disse que a gente só conseguiria fazer as coisas com Ele e não sem Ele. Então comece a convidar Jesus, comece a convidar o Espírito Santo para participar do seu dia a dia, para tudo que você for fazer, para que você não venha achar que tem que se esforçar muito, porque presta atenção, quando a gente está fazendo muitas coisas pela força do nosso braço, a gente fica cansada. Agora, quando a gente começa a confiar, depositar a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, as coisas vão ficando mais leves. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Houve uma época em que eu estava passando por muitas dificuldades e as pessoas não entendiam. Não entendia, não entendia. E às vezes eu ficava abatida, as pessoas percebiam, porque um coração triste, né? O rosto começa a demonstrar que esse coração está abatido. Só que sabe o que eu fiz? Eu comecei a deixar Deus me justificar. Se alguém me perguntar, você tá bem? Não, não tô bem. Eu não mentia. Não, não tô bem. Ah, mas por quê? Eu dizia, vai passar. E só.
e falava assim: Senhor, me justifica, sabe? Eu tô passando por essa situação difícil, o Senhor conhece. E eu vou deixar o Senhor me justificar, porque as pessoas olham pra mim e pensam assim: mas ela tem tudo, por que que tá tão triste? Nossa, mas ela, sabe, tem um bom trabalho, tem casa, tem isso, não deveria estar assim. E aí eu comecei a pedir ao Senhor: Senhor, me justifica, porque tu conheces o meu coração e conhece a luta que eu tô enfrentando. Então deixa Deus te justificar, para de se justificar, porque todas as vezes que acontece alguma coisinha na sua vida e você quer, mas eu agi assim, por isso, por isso. Não, deixa Deus te justificar. Deixa Deus te justificar. Faça como Abraão, simplesmente creia que é Deus que te justifica. Aqui eu vou ler agora capítulo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi disse: Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. E aqui, gente, mais uma vez eu vou falar para vocês: não é por obras, não é pelos nossos esforços. A gente simplesmente tem que olhar para Jesus. No capítulo 9, ele diz assim, ó: Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, como, pois, lhes foi atribuída. Então, ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? As pessoas estão fazendo aqui essa pergunta, gente, porque quando a gente vai ler Gênesis, Abraão ainda não era circuncidado, ou seja, não existia nem a lei ainda. E Abraão já era justificado diante de Deus por causa da fé. E as pessoas aqui religiosas querem entender tudo, questionar tudo. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Reparem que Paulo aqui, ele lembra de Davi, né? Ele fala que Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas. Se vocês prestarem atenção, ó, Abraão viveu antes da lei. Ele foi justificado pela fé. Mas Davi já viveu debaixo da lei. E Davi, ele foi um rei que falhou, né? A gente sabe que ele se deitou com Batseba, mandou matar Urias, o marido de Batseba, e por aí o filho morreu e houve uma consequência muito grande. Mas ele teve a clareza de que bem-aventurança, felicidade, não vem de ser perfeito, mas de ter seus pecados cobertos e não levados em conta por Deus. Porque quando a gente se conecta com Deus, quando a gente está orando ao Senhor, clamando por mais dele, pela presença dele, a gente vai ouvindo, lembra os oráculos de Deus? A gente vai ouvindo os segredos de Deus. E Deus, ele vai falando no seu coração quanto ele te ama, o quanto você é importante, o quanto os seus pecados já foram perdoados, o quanto as coisas do passado já ficou para trás. Passado eu digo ontem, que está tão perto. Não é passado de 10, 20 anos, não, mas é o que você fez ontem também. Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu ouvi a palavra ontem e eu já fiz de novo aquilo que eu não queria. Calma, irmã, olha para Jesus. Olha para Jesus, creia que Jesus é fiel para mudar todo o seu interior, para fazer uma transformação na sua mente. Teve uma época, né, lá dos religiosos, que para eles, gente, a justificação era só para quem cria
quem estava inserido na religião deles. E aí Paulo vem mostrando para eles que a graça era tão absurda, ela é tão absurda, que Deus declara justo aquele que ainda está em pecado. Mas, no momento em que ele deposita sua confiança num Deus perdoador, aí, minha irmã, eu sei que tem muita mulher que está me assistindo que mora junto e não é casada. E eu vou bater nessa tecla. Mora junto, mas não é casada. Mulher, você tem duas escolhas, né? Realmente conversar com seu marido e sair desse pecado. Ou você tem a escolha de viver aí amordaçada, porque o diabo, ele é o seguinte, você já é amada por Deus, porque você está colocando sua confiança em Deus e espera que Deus toque na cabeça do seu marido a importância de que é um casamento. Mas o diabo, ele é tão sujo que ele vê uma porta aberta para ele entrar. E aí o que acontece? Você está lendo a Bíblia, você está orando, você está jejuando, mas você está recebendo ataques na sua mente. E aí as suas emoções começam a ficar em desordem. Aí logo você consegue perceber aquela ansiedade, aquele desespero, aquela comparação. Comece a se arrepender pelos seus pecados, porque não é comum. Nós que estamos no Senhor, conhecendo a graça dele, o perdão, a infinidade da abundância e da tolerância, da paciência de Deus, e você ainda se sentir assim, perturbada, desanimada, e toda hora quer desistir. Toda hora quer desistir. Começa uma coisa, tá dando certo. No primeiro momento que não tá dando certo, você quer desistir. Isso são portas abertas. Feche todas as portas pro diabo. Se você é alguém que reclama muito, feche essa porta. Se você é alguém que coloca sua confiança no dinheiro, feche essa porta, porque tudo isso é brecha para o diabo entrar e perturbar a nossa vida. Então reconheça que por mais que você esteja andando em pecado, vai reconhecendo, Senhor, eu confio que o Senhor é fiel para endireitar os meus caminhos. Senhor, eu confio no Senhor. Pai, me ajude a andar em fé e não pelas minhas emoções. Me ajude a ter um coração firme, a ter pés firmes, a ter olhos firmes no Senhor. Amém? Porque é pela fé, irmã. É à medida que a gente crê em Deus, não é à medida que a gente vai querendo fazer as coisas do nosso jeito. Mas o diabo, ele é sujo. E assim como usou todas essas pessoas questionadoras aqui para questionar Paulo, hoje ele faz isso aí no particular com você. Tem coisa que você sabe que você precisa consertar e você precisa pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me dá graça. Me dá graça para eu poder enfrentar esse obstáculo na minha vida, para eu fechar essas portas. E ele vai derramar graça na sua vida. Agora nós vamos para capítulo 13. Promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você está sentindo uma morta-viva? Então peça para Deus te vivificar. Tá sentindo alguém que está apenas vegetando? Porque o coração parece que nem cabe mais dentro do peito? Peça para Deus te vivificar. Ele tem graça, graça transformadora para transformar a sua vida. E aqui ele diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Gente, Abraão tinha mais de 100 anos.
Sara já tinha 90 anos. Por isso que ele diz assim, Abraão esperando contra, porque era contra a esperança mesmo, porque você tem esperança de estar jovem, de assim, vou ser mãe, vou ser pai, mas 100 anos e 90 anos. Aí ele responde aqui, ó. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Além de Sara ser uma idosa, era estéril, né? Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé. Se fortaleceu dando glória a Deus. Tá vendo como a gente se fortalece? Dando glória a Deus. Comece a dar glória na sua casa, no seu trabalho. Senhor, glória a Deus. E é declarando, não é em pensamento, não. É falando, 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 dando glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todo lugar, glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Às vezes você pensa assim, mas eu nem sei o que Deus prometeu para minha vida, sabe? Deus não revela isso para mim. Se você ler a Bíblia, você vai ver muitas promessas. Principalmente uma delas é que se você crer, toda a sua casa será salva. Então, se você crê no Senhor Jesus, tenha fé de que essa promessa vai se cumprir na sua vida, seu pai, sua mãe. Gente, meus pais, meu pai em 2019 não estava muito bem e eu levei ele primeiro no psicólogo. Aí eu falei, vou levar ele no psicólogo, porque... E só eu da minha casa praticamente era batizada, porque convertida mesmo não era. Eu vivia ainda com o pé no mundo, o pé na igreja. Um perigo, mas olha a graça do Senhor. A graça do Senhor faz isso, gente. Não é porque eu estava toda certinha. E eu queria tanto ser tão certinha, que quanto mais queria ser, mais errava. E aí, meu pai falou assim, eu não preciso disso, porque se for para conversar, eu converso com você. Aí eu falei assim, vou levar meu pai na igreja. Porque eu olhava pra mim e eu dizia, meu Deus, não é possível que Deus vai fazer eu, a mais imperfeita de todas, a mais errante de todas, a que mais falhou de todas, levar meu pai pra igreja. Pois assim Deus fez, gente. Meu pai e minha mãe tá na igreja até hoje. Desde 2019 eu dou glória a Deus porque meu pai não quis ouvir o psicólogo. Porque eu deveria primeiro ter levado ele pra onde? Pra igreja. Pra ouvir a palavra do Senhor. Mas Deus sabe o que faz e eu criei e creio no Senhor de que as nossas vidas está nas mãos dele e guardada nele. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vocês reparam no poder que é isso aqui? Como forte é? Deus ressuscitou Jesus, Jesus se entregou na cruz, Deus ressuscitou ele para que as nossas transgressões, os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E aqui eu anotei, ai gente, olha, 3 pontos importantes, porque Deus ele é maravilhoso. O Deus que não desiste do amortecido. Abraão, destaca que Deus, a gente vê aqui que Abraão, ó, o Deus que não desiste do amortecido. Destaca que Deus não escolheu Abraão porque ele estava forte, mas agiu quando ele estava amortecido. Sabe por quê? Amortecido, gente, porque como que um homem de 100 anos recebe uma promessa de que ele vai ser pai de multidões? O cara não tinha nenhum filho, a mulher era estéril e com quase 90 anos. Então, gente, Deus, ele é Deus de maravilhas. A fé é um descanso. Então, quando a gente tem fé e crê no Senhor, a gente descansa, gente, porque a nossa justiça é atribuída como um presente, nós somos justificadas como um presente dado do Senhor. Então, receba, receba. Nós não podemos comprar
Deus com obras. Nós não podemos. Nós apenas devemos servi-los com gratidão, sabe? A gente deve servir ao Senhor com gratidão, com alegria. A gente está vivo. A gente tem a oportunidade de ouvir. Tem muita gente em muitos lugares que não consegue ter uma Bíblia para ler. Eles não podem ler a Bíblia. Olha que privilégio a gente aqui. E terceiro, eu deixei aqui algo muito especial, como eu falei da igreja, meu pai e minha mãe estão na igreja até hoje, eu dou graças a Deus por isso, porque nós precisamos de uma igreja. Nós precisamos de uma igreja. Ó, Abraão, Deus disse para ele que ele seria o quê? Pai de muitas nações. A fé verdadeira nunca vai nos isolar. E eu sei que muitas vezes nós queremos nos isolar, mas não vai. Ela nos conecta a uma família, a igreja. A igreja existe para que nós venhamos ter comunhão uns com os outros, porque o Espírito de Jesus está em nós. E quando tem um, dois ou três, ali ele está. Então a gente precisa de uma igreja. Então saiam daqui hoje, gente, cheia da palavra do Senhor, porque você é um vaso que a partir de hoje vai carregar a palavra do Senhor dentro de você e que quando alguém precisar, você vai ter o que dar para essa pessoa. Você vai ter alimento da palavra para essa pessoa e não só para você. Então fiquem firmes na promessa do Senhor. Não fiquem olhando pelos seus muitos esforços. Porque quanto mais a gente tenta agradar o outro, mais a gente desagrada. Então, esteja atento ao que o Senhor está falando. Se o Senhor falar para você fazer, faça. Se o Senhor falar para você não fazer, não faça. Então, viva em intimidade. Ah, Fernanda, como que eu vou ouvir a voz do Senhor? Na sua consciência, no seu coração. Se você está meditando ali no Senhor, dando glória ao Senhor, adorando o Senhor, pensando no Senhor o dia todo, mulher, é assim que Deus vai falar. Vai ter uma hora que você vai estar lavando a louça e vai vir algo bem forte na sua mente, você vai pensar que é coisa da sua cabeça, mas foi o Senhor que ministrou aí na sua mente. Então leia mais uma vez essa palavra, deixe nos comentários se vocês estão gostando dessa leitura, se tem te ajudado, para eu saber. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, Deus abençoe.